Então vamos lá, gente, continuando aqui. Gente, a nossa próxima espécie de extinção de atos administrativos, a quarta espécie de extinção de ato administrativo, é a cassação, tá? A cassação de um ato administrativo. Quando que acontece a cassação do ato administrativo? A cassação do ato administrativo acontece e tem fundamento quando um particular ele descumpre ou viola os seus deveres ou suas obrigações para com a administração pública, beleza? Então vamos lá. A cassação de um ato administrativo acontece quando um particular ele descumpre ou viola os seus deveres, as suas obrigações com a administração pública. Até a doutrina fala que a cassação quando há inadimplemento contratual do particular, ou seja, quando um particular, né, tem uma relação com a administração pública, ele descumpre os seus deveres. Como assim? Muitas vezes a administração pública ela concede um ato administrativo em favor de um particular e o particular então ele tem que guardar algumas obrigações, ele tem que cumprir algumas medidas, alguns deveres para a manutenção desse ato administrativo e sua validade. Uma vez que o particular descumpre os seus deveres naquele ato administrativo, aquele ato administrativo vai ser cassado. Exemplo, um particular, quando ele quer poder dirigir, né, ele precisa ter uma licença, né, para dirigir, ele precisa ter a sua CNH. Então, imagina que um particular ele faz todas as provas, prova teórica, prova prática, e é aprovado, né, no exame, e ele recebe então uma licença, né, para poder dirigir. Essa licença é um ato administrativo. Só que quando o particular recebe essa licença para poder dirigir, ele tem que cumprir determinadas medidas, determinadas regras, concorda? Por exemplo, na carteira do particular não tem um limite de pontos que ele tem que ter, e se ele ultrapassar, se ele exceder esse limite de pontos, ele é penalizado? Sim. Então, por exemplo, na carteira, na CNH, o máximo de pontos que uma pessoa pode ter é 19. Imagine que um particular, ele receba multa atrás de multa, multa atrás de multa, e ele ultrapasse o número de pontos máximo permitido na carteira. Vamos supor que ele receba 25 pontos na carteira, ou seja, ele descumpre as medidas necessárias para a manutenção da sua licença para dirigir. Nesse caso, se o particular excede o número de pontos permitido na carteira, o que acontece com a licença dele para dirigir? Cassada. É cassada a licença do particular para dirigir. Beleza? Então, uma vez que o particular descumpre com as suas obrigações, descumpre com seus deveres, o ato administrativo é cassado. Exemplo, a cassação da licença para dirigir, uma vez extrapolada ou excedida o limite de pontuação. Beleza? Tranquilo? Então, bacana. Vamos lá, vamos continuar aqui. A quinta espécie aqui de extinção de ato administrativo que a gente tem é a chamada caducidade. Tá? A quinta espécie de extinção de ato administrativo que a gente tem, letra E, é a chamada caducidade. O que é a caducidade do ato administrativo? A caducidade de um ato administrativo acontece quando vem uma lei posterior que não mais permite a prática de determinado ato administrativo. Vamos falar de novo. A caducidade acontece quando vem uma lei posterior que não mais permite a prática de um ato administrativo. A doutrina chama essa hipótese aí de ilegalidade superveniente. Então, vamos dar a seguinte situação aqui. A gente sabe que em várias cidades tem pit dogs nas calçadas, né? Tem churrasquinhos nas praças, né? Tem vários estabelecimentos assim, né? De comida, né? Comerciais nos espaços públicos. E para eles funcionarem normalmente precisa ter, né? Uma autorização, né? A prefeitura, né? O município autoriza, concede a autorização para que, né, esses estabelecimentos, né? Uma sanduicheria, um pit dog, um churrasquinho funcione em espaço público. Vamos supor que em determinada cidade, onde tem vários pit dogs, churrasquinhos em espaços públicos, vem uma lei municipal e fala o seguinte: a partir de hoje não mais se permite a exploração econômica em espaços públicos. Ou seja, vem uma lei falando que não mais é permitido a exploração econômica, ou seja, atividades comerciais para ganhar dinheiro em espaços públicos. Ou seja, os atos administrativos que autorizavam o funcionamento dos pit dogs, das sanduicherias, dos churrasquinhos, o que acontece? Eles estavam valendo, eles estavam produzindo efeitos. Só que aí vem uma lei municipal e fala o seguinte: a partir de hoje,
os espaços públicos não podem ser mais utilizados com fins comerciais. Ou seja, vem uma lei posterior e não mais permite a prática daquele ato administrativo. Ou seja, vem uma lei posterior que não permite mais que o espaço público seja utilizado para fins comerciais. Nesse caso, o que acontece com as autorizações nos espaços públicos para funcionamento do pit dog, do cachorro-quente, de tudo? Caduca, beleza? Acontece a caducidade. Bacana? Então vamos lá. Vamos falar agora das duas últimas espécies aqui de extinção de ato administrativo. Nós temos a situação da anulação e a situação da revogação, tá? Nós temos outras duas espécies que são super famosas, super importantes, que são as espécies de anulação e revogação de um ato administrativo. Nós vamos falar de maneira superficial, para que na próxima aula a gente possa aprofundar ainda mais. A anulação de um ato administrativo acontece quando um ato administrativo ele apresenta uma ilegalidade. Quando um ato administrativo ele é ilegal, ou seja, quando um ato administrativo tem alguma contrariedade com a lei ou com suas formalidades legais. Ou seja, um ato administrativo ilegal, tá? Um ato administrativo ilegal ou ilegítimo, ele deve ser anulado, beleza? Então, vamos pensar aqui na seguinte situação. Imagina que é feita uma licitação para que, vamos colocar aqui, vamos supor que é feita uma licitação para a banca de um concurso público, beleza? Vamos colocar aqui que é feita uma licitação para que possa se escolher a banca de um concurso público. E é feita, por exemplo, uma licitação, né, de maneira normal aí, né, vamos colocar aí uma concorrência ou uma tomada de preço, enfim, as modalidades de licitação mais comuns. A gente sabe que uma das características da licitação é o sigilo das propostas, né? As propostas que são apresentadas devem ser sigilosas. Imagina que é feita uma licitação, determinada empresa, né, determinada banca ganha a licitação para fazer ou para tomar conta, para elaborar todo o concurso público, né, para titularizar o concurso público. E ela ganha então, né, a concessão para realizar o concurso público. Só que o que acontece? Logo depois se descobre que não houve sigilo das propostas. Se descobre que as propostas não foram sigilosas, ou seja, a característica da licitação, ou seja, o processo de licitação, ele foi violado. As propostas elas não foram mantidas em sigilo. O que acontece nesse caso? A licitação tem que ser anulada. Ou seja, o ato administrativo licitatório, a licitação e a concessão deve ser anulada. Tá? Ou vamos pensar em outra situação, vamos pensar que é feita uma licitação para que uma empresa possa, vamos supor, poder exercer o transporte público em determinada cidade. E aí, determinada empresa ganha, né, a licitação. Só que se descobre que a empresa que ganhou a licitação, ela vamos colocar aqui, vamos supor que a empresa que ganhou a licitação, ela não ofereceu a maior proposta. Vamos supor que houve ali manipulação nos resultados. Vamos supor que quem estava organizando a licitação acabou favorecendo essa empresa, ou seja, não teve imparcialidade, ou seja, já estava combinando antes para que essa empresa pudesse ganhar mais. Vamos supor que essa empresa tenha dado dinheiro, né, para determinado município para que ela ganhasse a licitação. Ou seja, houve uma ilegalidade nessa licitação, essa licitação e a concessão para exercício daquele serviço público devem ser anulados, beleza? Porque houve uma ilegalidade ali no cometimento daquele ato administrativo. Então, na anulação, acontece uma ilegalidade. Já na revogação, o que acontece é que o ato administrativo, apesar de legal, o ato administrativo ele é legal, mas ele é inconveniente e inoportuno para a administração pública. O ato administrativo, apesar de legal, apesar de legítimo, ele não é mais conveniente, ele não é mais oportuno para a administração pública, ou seja, a administração pública não tem mais interesse
na manutenção daquele ato administrativo. Exemplo, vamos supor que a determinada cidade concede ali a autorização, né, para que determinada rua seja fechada aos domingos, para que aconteça sempre uma feirinha, beleza? Então, é dada uma autorização para que uma rua seja fechada todo domingo para que se realize uma feirinha ali naquela rua. Beleza, esse ato administrativo ele foi concedido porque a administração pública, para ela, essa autorização era conveniente, ou seja, convinha. Só que o que acontece? Surge depois um fato superveniente, a administração pública. O município decide utilizar aquela rua e o município, vamos supor que quer reformar aquela rua, ou o município quer utilizar aquela rua para outros fins, tá? Vamos supor que o município quer utilizar aquela rua para criar uma rua para esportes ou uma rua para lazer. O que o município pode fazer? Revogar a autorização para que aconteça feirinha naquele lugar. O município pode revogar a autorização para que a feirinha aconteça naquela rua. A autorização era ilegal? Não, a autorização era legal. Mas por que a autorização foi revogada? Porque o município não tinha mais interesse na realização daquela feirinha. Não tinha mais interesse na interdição daquele espaço público aos domingos. Ou seja, a autorização nesse caso não era mais interessante para o município. Beleza? Então é isso daí. Anulação, motivo ilegalidade. Revogação, motivo inconveniência e inoportunidade. Beleza?